Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Um estudo revela que a maioria das mortes por acidente de trabalho não tem nenhum registro em órgãos de fiscalização. A principal causa é a informalidade. A pesquisa é do Ministério do Trabalho e do Ministério Público entre 2011 e 2016. A nova pesquisa foi apresentada no centro de Porto Alegre. A diferença entre os números chama a atenção. Se em 2016 a Previdência Social apontou 139 óbitos de trabalhadores no Rio Grande do Sul, considerando apenas os seletistas, para a nova metodologia esse período foi ainda mais crítico. Foram 506 mortes. A diferença é que esse número considera também os funcionários públicos e os empregados autônomos e informais. Revela que nós temos um grande problema de acidentes na área dos trabalhadores que não têm carteira assinada. Então isso é um primeiro dado que é muito impactante. A segunda coisa é que nós temos alguns nichos de trabalhadores que, em regra, não têm carteira assinada. E vou dar como exemplo aqui o trabalhador rural. Apesar de inovadora, a pesquisa esbarra num problema recorrente entre os estudos do setor, a subnotificação, isto é, quando acidentes do trabalho não são informados ao INSS. Segundo este auditor, cerca de 1/3 dos acidentes não são notificados. É o empregador que muitas vezes deixa de fazer a comunicação para tentar se evadir de responsabilidade. Temos também empregadores muitas vezes desorganizados, mal assessorados, mal informados, que muitas vezes não sabem preencher a CAT corretamente. Setores como indústria e serviços novamente despontam no ranking dos mais perigosos. O trabalho em lugares altos é o que mais inspira cuidados. Mas o que pegou todos de surpresa foram os acidentes com tratores. Esse dado não existia até agora e por conta dessas fontes alternativas que nós fomos buscar, conseguimos chegar a essa conclusão de que existe todo um mundo, vamos dizer assim, do trabalho que a gente não estava contemplando e que agora passa a contemplar, inclusive com a possibilidade de atuar de forma preventiva. E quando se fala em acidentes, o trânsito não fica de fora. Nas estradas, os acidentes com motoboys são os que mais matam. Muita gente não sabe, mas abandonar, maltratar ou manter animais em más condições de vida é crime. O infrator, além de pagar multa, pode perder o pet. Quem vê o Manilha carinhoso e animado deste jeito não imagina a situação em que o cão se encontrava há 3 anos. Ele foi recolhido dos antigos donos por maus tratos. Ele estava sendo mantido dentro de uma manilha, preso, sem luz solar. Recebia até água e comida, mas ele ficava muito restrito nesse espaço. Histórias como a do Manilha são comuns. Frequentemente, gatos e cachorros são abandonados pela cidade ou criados em situação de risco. Atitudes como estas são consideradas crime ambiental e devem ser denunciadas pelo 156. Quando comprovada a infração, os responsáveis podem perder a tutela do pet e até pagar multa. No momento em que faz a denúncia, ela já chega no setor responsável. E os fiscais vão até o local para averiguar a situação, se procede, se não procede a denúncia e aplicam as medidas cabíveis para o caso, né? Em 2017, a Rede de Proteção Animal, órgão responsável por fiscalizações deste tipo, recebeu cerca de 3.500 denúncias de maus tratos e comércio irregular de animais. Atualmente, 25 cães e 12 gatos que esperam por adoção vivem neste centro de atendimento mantido pela Prefeitura de Curitiba. A maioria dos animais chega desnutrida, com fraturas ou doenças, como sarna e carrapato. Aqui eles são tratados e esperam um novo lar. A gente já está com alguns animais há muito tempo aqui. Às vezes eles têm restrição por comportamento, eles não podem ser colocados com outros animais ou com crianças. Às vezes eles são idosos, tem muita gente que não adota animal idoso, a maioria quer filhote, então a gente pede que venham adotar os adultos, que eles são mais fáceis até de lidar do que os filhotes.
O comitê organizador local divulgou o último orçamento antes do início do torneio. A Copa da Rússia já é uma das mais caras da história. A Copa do Mundo vai custar o equivalente a 38,4 bilhões de reais. A porcentagem de divisão entre investimentos públicos e privados não foi divulgada pela entidade. Esse número representa um aumento de quase 3 bilhões de reais em relação ao último orçamento divulgado em fevereiro de 2017. São custos que envolvem desde a construção dos estádios e despesas operacionais até obras de infraestrutura urbana. Para efeito de comparação, a Copa do Mundo de 2014 no Brasil custou 27,1 bilhões de reais, segundo dados do governo federal divulgados em dezembro de 2014. Corrigidos, valeriam hoje 33,3 bilhões, de acordo com o índice inflacionário IPCA. Ainda de acordo com o relatório, a Copa do Mundo já adicionou o equivalente a 48,7 bilhões de reais ao PIB russo entre os anos de 2013 e 2018. A Copa da Rússia contará com 12 estádios distribuídos em 11 sedes. 32 bases também serão usadas pelas seleções. A competição começa no dia 14 de julho. O Brasil estreia no dia 17, um domingo, contra a Suíça, às 3 horas da tarde. A nossa seleção vai ficar concentrada em Sochi, cidade que também foi palco dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Esporte. Vamos ver alguns sinais. Atletismo. Futebol. Basquete. Natação. Handebol. Vôlei. Atletismo. Futebol. Basquete. Natação. Handebol. Vôlei. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre esporte. Ano passado, em 2016, aconteceu a Olimpíada aqui no Rio. Eu assisti pela TV a competições de atletismo, vôlei e natação. Foi muito legal. Isso me fez pensar em como seria legal ir lá para assistir a uma partida na arena. Então fui e comprei o meu ingresso para ir ao jogo de vôlei Brasil e França. Assistir assim foi muito legal, gostei, fiquei emocionado com a vitória do Brasil. O jiu-jitsu pode ser um hobby para alguns, mas muitas pessoas levam a arte marcial como estilo de vida e profissão. Quase todos os dias o Ricardo desce à comunidade do Jacaré, no Rio de Janeiro, para treinar jiu-jitsu. A academia é improvisada em um clube. Foi nesse lugar que ele alcançou a faixa azul. Entre os colegas, Eliel Jujuba, aluno do mestre Cauê Ávila, do projeto Team MG, mais conhecido como Família MG. O jiu-jitsu é uma terapia, porque às vezes muita gente vem com problema de casa, familiar, ele é libertador. Aos 18 anos, ele fala com propriedade. E não é para menos. Aos 16, ele levou o Campeonato Brasileiro e continua ralando para conquistar mais títulos. Além dos treinos, Ricardo presta serviço à Marinha do Brasil. A rotina é pesada. Acordo 3h30 da manhã, aí pego 2 ônibus para chegar até a área militar.
Eu fico lá até umas 5 horas, chego em casa umas 6, 6h30. Aí eu, dependendo do dia, eu venho pro jiu-jitsu e volto para casa umas 11 horas. Mestre Cauê percebeu desde cedo a determinação do campeão. A criança vem com 12 anos, então ela vem aqui, muitas vezes quer brincar, não entende. E eu comecei a perceber que eles chegavam mais disciplinados, até porque ele veio no esporte através do pai dele, que o pai dele também é meu aluno. E depois, com o passar do tempo, eu como treinador, eu falei, pô, esse menino tá acima da média. As atitudes do mestre acabam se tornando um espelho para os aprendizes. O aluno se enxerga no professor e acaba refletindo essas atitudes. É assim que é a dinâmica na família MG. O Ricardo se tornou uma referência para os outros colegas. Faz parte do objetivo do mestre influenciar a vida dos alunos, até porque ele também passou por isso. Na realidade, a gente não é só professor de jiu-jitsu. Na realidade, somos psicólogos. Todos os alunos que chegam aqui, eu olho no olho, eu sei, pô, tá com algum problema de casa. No meu caso, eu olhava o Valide treinar na época e ele era um dos meus espelhos. Então eu olhava para ele, pô, um dia eu quero ser igual a ele. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil com tradução em Libras. Bom dia para você, tchau!